Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais um momento, divino que nós temos nesta manhã de estarmos engrandecendo, magnificando, exaltando o nome do nosso Deus. Amém? É muito bom nós estarmos falando com Deus. É muito bom nós estarmos louvando, engrandecendo o seu nome. É muito bom nós sermos despertados, Aleluia, a respeito do que é espiritual. Porque o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele tem prazer, mas muito prazer na minha vida, muito prazer na tua vida. E se nós estamos aqui nessa manhã é porque, aleluia, Ele nos despertou para um novo dia, para um novo amanhecer. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Que Deus esteja aí, aleluia, fazendo uma obra magnífica na sua vida e na vida de sua família em nome de Jesus Cristo. Uma boa segunda-feira, uma excelente semana, que possamos aí, aleluia, estar recebendo de Deus o Pai a visita do Espírito Santo, que Ele venha nos indicar o melhor caminho nessa semana e que possamos ser alvos, de suas bênçãos, de suas beneficências, e que possamos, em nome de Jesus Cristo, aleluia, ser operosos nas mãos do nosso Deus. Amém? É muito bom mais uma vez nós estarmos aqui, é muito bom nós estarmos aí segundo, aleluia, a vontade do nosso Deus e Pai. Amém? Glórias a Deus. Mais uma vez, pastor Carlos Salles, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Glórias a Deus. Deus tem sido maravilhoso. Aleluia. Deus tem aí operado, E nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Eu venho com, aleluia, palavras de reflexão, aleluia, que nós venhamos aí nos motivar, aleluia, está indo muito mais além, aleluia, diante da obra desse Deus todo-poderoso, desse Deus que tudo pode, e nós, em nome de Jesus Cristo, haveremos de vencer esse dia com a força, aleluia, e o poder do nosso Deus. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma mensagem, aleluia, que vai, aleluia, nos ajudar nessa manhã. Ele diz assim, essa mensagem: ser feliz não é viver apenas momentos de alegria, é ter coragem de enfrentar momentos de tristeza e sabedoria para transformar os problemas, aleluia, em aprendizado. Os problemas que nós temos nas nossas vidas, muitas vezes esse problema, meu amado irmão, minha amada irmã, eles nos dão maturidade. Esses problemas, amados irmãos, que nós passamos, ele vai deixando cicatriz, mas essas cicatrizes, amados irmãos, são feridas curadas pelo nosso Deus, são feridas que verdadeiramente doeram, mas que o Senhor, o Deus de Israel, ele veio com seu bálsamo, ele veio aí verdadeiramente com seu sangue puro e carmesim ali na cruz do Calvário, e fez toda a diferença pela minha vida e pela tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, que sejamos uma bênção, aleluia, na mão desse Deus, que sejamos uma bênção, aleluia, nas mãos do Deus, aleluia, e Pai, que sejamos, aleluia, em nome de Jesus Cristo, uma bênção, aleluia, nas mãos desse Senhor que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Tem também aqui um texto, amados irmãos, que ele fala a respeito de superação, amados irmãos, a respeito de nós, aleluia, estar entregando muito mais, aleluia, do que nos pedem. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando na data desse dia. Nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí nos abençoando, que tenhamos aí uma boa semana na presença desse Deus que tudo pode, que sejamos aí, aleluia, homens e mulheres
aleluia, prontos, né, a estarmos nos dedicando, a estarmos nos colocando diante desse Deus que tudo pode, amém? Então que Deus esteja aí operando, né, sobre a minha vida, que Deus esteja operando sobre a tua vida e que venhamos em nome de Jesus Cristo aí ser verdadeiramente homens e mulheres que venha fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então, muito bom nós estarmos aqui. Então, diz assim o texto de reflexão: entregue mais do que pedem. Diz assim: você já passou por situações de ter que entregar mais do que lhe foi pedido para fazer? Pois essa tem sido uma das formas de avaliar o potencial, aleluia, humano nos novos tempos. Não basta entregar, é preciso ir além, entregar mais do que foi pedido. Sim, fazer mais, fazer melhor, fazer mais rápido, fazer com menor custo, em todos os sentidos que puder imaginar. Se dermos um mergulho num aspecto espiritual, vamos conseguir entender a importância desse entregar mais. De fato, aleluia, de que temos, aleluia, um Deus agindo por nós e nos capacitando. Isso é realmente fantástico. Quando entregamos mais, aleluia, do que pedimos, somos valorizados. Isso é muito bom, aleluia, não é mesmo? Você deseja vencer? É claro. Então, por que não aprender a entregar mais? Olhando para, aleluia, como age. Sim, Deus fez abundantemente mais do que pedimos, do que pensamos, seja para com a nossa vida, seja para com a nossa família, seja para com o nosso trabalho. Assim o texto está dizendo para mim e para você. E muitas vezes, amados irmãos, o que eu vejo nesse texto é que muitas vezes nós temos ficado devendo. Nós não temos entregado nem aquilo que é pedido. Nós temos ficado aí devendo, aleluia, ao Senhor. E a palavra do Senhor, aleluia, ela diz assim, no versículo 37 de Mateus capítulo 5, ela diz: seja o vosso porém, aleluia, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ouviste o que foi dito, aleluia, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer, aleluia, te bater a face direita, oferece também, aleluia, a outra face. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar, aleluia, 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste, aquele que quiser lhe pedir emprestado, né? Ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai-vos os vossos inimigos e bendizei, aleluia, aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e, aleluia, e vos perseguem, para que sejais filho, aleluia, do Pai que está nos céus, porque faz, aleluia, que o seu sol, aleluia, se levante sobre os bons e os maus, a chuva desça sobre os justos e os injustos, aleluia, pois se amardes, aleluia, os que vos, aleluia, amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se vos saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fizeram os publicanos também assim? Sede, pois, vós perfeitos, como é o vosso Pai, aleluia, que está nos céus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, aqui está a palavra do Senhor. Eu quero abrir aqui também, aleluia, nas Sagradas Escrituras, Mateus, aleluia, capítulo 5, a partir, aleluia, do verso 37, porque cada texto ele tem, cada versão ela fala de uma maneira diferente, mas o que eu quero trazer, aleluia, na data desse dia, a partir do versículo 37, meu amado irmão, é que essa palavra e tudo que nós temos visto diante do que está sendo falado,
é que muitas vezes, amados irmãos, aquilo que, aleluia, está sendo falado para mim, está sendo falado para você a respeito do reino de Deus, a respeito das coisas espirituais, nós muitas vezes temos ficado devendo, né? Amados irmãos, tem situações no meu trabalho e muitas vezes eu sou bem quisto assim, é porque muitas vezes eu faço muito além do que, aleluia, tem me pedido. Eu muitas vezes, quando eu chego num trabalho para fazer o trabalho de pedreiro e diversos outros trabalhos que eu desempenho, tanto de pedreiro conforme armador de ferragem, conforme pintor de parede, conforme ladrilheiro, conforme eletricista, conforme bombeiro hidráulico. Então eu tenho executado vários trabalhos na área da construção civil. Então o que eu quero dizer para você é que muitas vezes quando eu chego no ambiente, o ambiente ele está limpo, e muitas vezes quando eu saio, ou se não quando eu termino o trabalho, aquele ambiente ele está sujo, porque a poeira do quebrar de parede ela suja tudo. Muitas vezes o lixar de parede suja tudo, muitas vezes quando você passa uma máquina na madeira ela suja tudo, e muitas vezes assim por diante. Mas não é obrigação minha estar deixando aquela área conforme estava antes ou conforme nós costumamos fazer ISO 9001. Tem muitas pessoas que acabam de fazer o trabalho, junta com a vassoura o lixo, deixa ali junto com a vassoura e pica a mula, como diz o outro, vai embora, deixa tudo por ali. Mas muitas vezes, amados irmãos, que eu tenho executado o trabalho, eu tenho feito o quê? Eu deixo melhor do que estava antes. Eu limpo tudo, eu recolho o lixo, eu jogo o lixo fora, eu passo pano no ambiente, eu deixo tudo a mil maravilha. Então eu tenho feito, amados irmãos, melhor do que estava antes. Eu tenho feito mais. E esse meu trabalho e essa minha dedicação de ter feito mais, muitas vezes esse é o meu diferencial. Muitas vezes, amados irmãos, as pessoas gostam quando anunciam, quando falam sobre o meu trabalho, elas dão essa qualificação. Ele chega, ele quebra, ele faz a bagunça toda, mas no final ele limpa tudo, deixa melhor do que estava antes. Nós precisamos entender, amados irmãos, conforme o texto que nós lemos aí de reflexão, preste bem atenção o que está dizendo o texto, para que nós venhamos aí minuciosamente olhar e ver. Ele diz assim: entregue mais do que pedem. Você já passou por situação, aleluia, de ter que entregar mais do que foi pedido para que você venha fazer? Pois essa tem sido uma das formas de avaliar o potencial humano nos novos tempos. E aí no próximo parágrafo ele diz a respeito, amados irmãos, aleluia, preste bem atenção, não basta entregar o que é preciso ir além, mais do que foi pedido, e fazer, aleluia, melhor, fazer mais rápido, fazer com menos custo, em todos os sentidos que você pode imaginar. E aí, no próximo parágrafo, ele passa a trazer isso para uma vida espiritual. Ele passa a trazer isso por um âmbito que nós venhamos enxergar espiritualmente falando. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós somos excelentíssimas pessoas para fazer aquilo que é secular, mas aquilo que é para fazer a respeito do espiritual, nós cruzamos os braços. Muitas vezes nós não queremos, aleluia, nem sequer comparecer diante dos átrios do Senhor. Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela diz para mim e para você, amados irmãos: aquele que se envergonhar de mim na presença dos homens aqui na terra, eu me envergonharei dele na presença do Pai que está no céu. Muitas vezes, amados irmãos, o que você coloca diante do Senhor aqui na terra é que Ele vai colocar diante de você também espiritualmente falando, amados irmãos. Muitas vezes, amados irmãos, nós oramos, tempos a fio, nós não conseguimos, amados irmãos, aquilo que desejamos no nosso coração, porque aquilo que temos plantado, amados irmãos, é aquilo que nós vamos colher. O que nós temos colhido, amados irmãos, é aquilo que nós temos plantado. E nós não temos plantado aquilo que verdadeiramente, aleluia, é bom, aleluia, espiritualmente falando. Muitas vezes nós temos feito, amados irmãos, conforme eu já falei algumas vezes, nós temos plantado jiló, e jiló é amargo, né? Muitas pessoas gostam, não tem nada contra, mas, aleluia,
comer uma coisa amarga, a gente sabe que vai amargar mesmo e é uma coisa, para mim, para minha pessoa, horrível, né? Mas tem muita gente que gosta, não tem nada contra. O que eu quero dizer, o que eu quero exemplificar aqui, aleluia, do que eu estou falando, é a respeito de que você planta giló e quer colher maçãs. Você quer plantar giló e você quer comer maçãs. E não é bem assim. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos plantado situações difíceis, amados irmãos. Nós temos plantado ventania e nós temos colhido tempestade. Isso, aleluia, nós falamos no âmbito familiar, muitas vezes no nosso dia a dia, muitas vezes as situações, amados irmãos, nunca está bem para nós, tanto na área financeira quanto na área harmoniosa dentro do lar, muitas vezes no casamento. O normal de um casal, assim, vamos supor, da minha idade, assim, 52 anos, é estar se relacionando mais ou menos 4 vezes por semana. E muitas vezes, amados irmãos, tem pessoas que passam um mês, tem pessoas que passam 2 meses, tem pessoas que passam 3 meses. Tem situações, amados irmãos, que, aleluia, a harmonia não está se harmonizando por causa que muitas vezes a gente trata somente daquilo que é interesse pessoal, mas a gente deixa de tratar aquilo que é interesse também da pessoa que está ao nosso lado. E a Bíblia fala que nós somos servos uns dos outros, nós somos servos. O marido deve obrigação à esposa. Diz a Bíblia, amados irmãos, que o marido não é dono do seu próprio corpo, mas sim a esposa. A esposa não é dona do seu próprio corpo, mas sim o marido. Está escrito nas Sagradas Escrituras que nós devemos dar aquilo que é devido, amados irmãos. Nós precisamos entender que muitas vezes, amados irmãos, está escambando muitas situações, está fugindo do nosso controle. Muitas vezes, amados irmãos, nós não temos controle mais a respeito de algumas coisas na nossa vida e nós temos empurrado com a barriga, ao invés de nós estarmos segundo a palavra do Senhor, abaixando a nossa cabeça e nos dobrando segundo, aleluia, o que diz as Sagradas Escrituras, debaixo das mãos potentes do nosso Deus e ouvindo a sua voz, falando: Deus, seja feita a tua vontade. Eu me arrependo, ó Deus, na cinza, eu me arrependo no pó. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja fazendo tudo novo, porque somente o Senhor pode fazer, somente o Senhor pode mudar essa causa, essa situação. E muitas vezes, amados irmãos, conforme nós chegamos diante do nosso esposo, a esposa aleluia, diante do esposo, nós devemos, amados irmãos, segundo a palavra de Deus, estar entrando em concordância. Nós precisamos, amados irmãos, humilhar-nos um diante do outro. Nós precisamos fazer aquilo que verdadeiramente Deus tem para a minha vida e tem para a tua vida. E muitas vezes nós não temos, aleluia, deixado Deus agir. A gente olha para as Sagradas Escrituras, o primeiro milagre, aleluia, feito por Jesus foi nas bodas de Canaã, quando ele chega no casamento, amados irmãos, aquelas pessoas, amados irmãos, e que estavam ali no casamento iriam sofrer grande decepção, principalmente o noivo e a noiva, porque ali acabou o vinho, acabou a alegria, acabou, aleluia, aquele objeto que era um objeto para fazer com que desse continuidade à festa. A festa ia parar ali naquele exato momento, mas Jesus, ele foi convidado para o casamento, e quando Jesus, ele foi convidado para o casamento, ele trouxe alegria naquele casamento, ele multiplicou a alegria naquele casamento. A gente precisa entender, amados irmãos, quando nós queremos fluir, quando nós queremos desempenhar um bom andamento no casamento, um bom andamento, aleluia, a respeito, amados irmãos, de, aleluia, está dando continuidade, está dando uma boa base para os nossos filhos, para as nossas filhas, uma boa base, aleluia, para o nosso relacionamento matrimonial. Nós temos que verdadeiramente estar ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes, amados irmãos, conforme nós estamos falando aqui acerca do que é espiritual, entregar mais do que lhe é devido. O apóstolo Paulo, segundo nós estamos acostumados a falar aqui, aleluia, em Coríntios capítulo 9, versículo 27, e o apóstolo, ele se coloca na posição, amados irmãos, de servo diante do Senhor. Ele diz assim, preste bem atenção no outro texto, não nesse, ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu fui chamado como, ele diz assim, como aquela pessoa que nasce fora do tempo, né? Ele diz assim: olha,
verdadeiramente eu fiz muito mais do que os outros que foram chamados antes de mim. A gente precisa entender o que o apóstolo ele tem falado, amados irmãos. Ele tem falado para mim e para você. A gente olha o texto, aleluia, do capítulo 9, ele diz assim, preste atenção, quero começar no versículo 25, e diz assim: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, para alcançarmos uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando as outras pessoas, eu mesmo não venha ficar reprovado. Assim diz a palavra do Senhor. Nós precisamos entender, amados irmãos, que muitas vezes nós, aleluia, somos chamados a estar representando o reino. Muitas vezes, amados irmãos, nós não sabemos o que falar. Quantas vezes, amados irmãos, tem chamado, falar: irmão, o irmão está com oportunidade, a irmã e o irmão falar: eu fui pego de surpresa. Aleluia, nós precisamos entender que nós temos que estar preparados para, aleluia, dar a razão da nossa fé àqueles que nos pedirem. Porque você crê, porque você está em Cristo Jesus, porque verdadeiramente você tem feito isso, porque verdadeiramente você tem feito aquilo. Nós somos um espelho, amados irmãos, para a humanidade. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos deixado, amados irmãos, de testificar, aleluia, a respeito desse Deus. Muitas vezes nós temos sido rocha de escândalos. A palavra do Senhor diz assim, aleluia, 2 Coríntios capítulo 3, aleluia, verso 2 e 3. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo do Deus vivo, aleluia, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E diz mais, diz assim no versículo 5, não que sejamos capazes de nos, aleluia, de pensar alguma coisa de nós mesmos, mas como, aleluia, a nossa capacidade vem de Deus, o qual fez também capaz de ser ministro no Novo Testamento, não da letra, aleluia, mas do Espírito Santo, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E muitas vezes, amados irmãos, o que nós temos feito a respeito desse Espírito vivificante? Quando, amados irmãos, nós somos medidos, amados irmãos, quando nós somos pesados em balança, nós estamos sendo aí, amados irmãos, achado em falta. Terrível coisa é esta, meu amado irmão, minha amada irmã. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Berenice Cruz, que Deus esteja aí abençoando nessa manhã em nome de Jesus, amém? Então, diz aí o texto, eu quero ler novamente para que esteja aí bem acordado na minha vida e na tua vida. Entregue mais do que lhe pedem. Você já passou por situação de ter que entregar mais do que lhe foi pedido para fazer? Pois essa tem sido a tônica, de avaliar o potencial do ser humano nos novos tempos. Não basta entregar, é preciso ir além e entregar mais do que foi pedido. Sim, fazer mais, fazer melhor, fazer mais rápido, fazer com menos custos, em todos os sentidos que puder imaginar. Agora ele traz para um âmbito espiritual, ele diz assim, se dermos um mergulho no aspecto espiritual, vamos conseguir entender a importância desse entregar mais, pelo fato de que temos, aleluia, um Deus agindo por nós e nos capacitando. Isso realmente é fantástico para aqueles que dão, aleluia, vazão ao Espírito Santo. Mas para aqueles que dão vazão à carne, amados irmãos, conforme eu disse, fica devendo. Conforme a palavra do Senhor, amados irmãos, ela chega, aleluia, para Beltesazar.
Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que Nabucodonosor, ele entra em Jerusalém, ele tira, amados irmãos, do templo, da casa do Senhor, todos os utensílios usados, amados irmãos, pelos sacerdotes, amados irmãos. São taças feitas de ouro, amados irmãos. São objetos que são usados, amados irmãos, diante do Senhor para executar o sacerdócio. São objetos sagrados, amados irmãos, e Nabucodonosor, ele leva para a casa do seu Deus, amados irmãos, e coloca ali na casa do seu Deus. A gente pode estar falando aí a respeito de Marduk, um deus pagão. A gente pode falar porque ele consagrou ao seu Deus aquilo que ele conquistou, que ele tomou da mão de um outro Deus, o Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, mas ele não tomou. Deus já tinha um plano, aleluia, na vida, aleluia, desse homem, amados irmãos, Nabucodonosor. A palavra do Senhor diz que ele levou para a casa do seu Deus, mas ele não fez uso de nenhuma taça daquela, nem um copo. O seu sucessor, amados irmãos, Nabonido era casado com a sua filha, amados irmãos. E ali, amados irmãos, ele chega e começa a servir, né, ao Senhor. E também, aleluia, seu filho, né, também foi rei. Nenhum deles, amados irmãos, ousaram a meter a mão nos utensílios da casa do Senhor. Eles prestavam reverência, mas chegou um certo tempo, meu amado irmão, minha amada irmã, que Nabonido, ele, conforme era amante, né, da astrologia, ele ficava 6 meses na Babilônia, em 6 meses ele se retirava para observar os astros no céu. Chegou um determinado momento, amados irmãos, quem estava ali no seu lugar era seu filho Belsazar. E ali, amados irmãos, naquele tempo, a palavra do Senhor diz que ele mandou fazer uma festa para 1000 dos seus grandes. E ali ele entra dentro da casa do Senhor, aleluia, dentro da casa de Marduk, e ele retira os objetos, aleluia, de ouro, as taças de ouro, aleluia, que era da casa do Deus de Israel. E ali, amados irmãos, ele pega aqueles utensílios e começam a ser objeto de profanação. E como objeto de profanação, amados irmãos, ele começa a beber vinho nas taças de ouro do Senhor, que era consagrada ao Senhor, que foi feito por, aleluia, Salomão. E ali, amados irmãos, ele bebe com as prostitutas, ele se embriaga, ele e os 1000 dos seus grandes. Quando de repente aparece uma mãozinha na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel. E ele começa bebendo ali do jeito que ele estava ali no seu trono. Ele começa a tremer as pernas. E as pernas tremiam igual vara verde por causa daquela mãozinha escrevendo na parede. E ali, meu amado irmão, minha amada irmã, ele chama, aleluia, todos os sábios do seu palácio, não sabe aquela interpretação. Mas a sua mãe, ela fala, a rainha, ela fala, existe um homem que nada lhe é oculto. O seu nome é Daniel. No tempo que o seu pai estava reinando, ele quem, aleluia, se apoiava ali na mão dele, e ele fazia todas as coisas, e ele trazia, aleluia, a revelação de todas as coisas. E Belsazar diz assim: esse será o terceiro no meu reino. Eu cobrirei ele de ouro e de todas as coisas, se ele souber o que está escrito naquelas escrituras. E ele diz assim: Mene, Mene, Tekel, pesado foste na balança e foi achado em falta. E hoje mesmo te pedirão a tua vida. Já imaginou, meu amado irmão, minha amada irmã, se nós temos feito alguma coisa e temos achado em falta? O que eu quero dizer a você, eu como pastor, eu não sou Deus, eu não tenho, conforme diz a palavra do Senhor, preste bem atenção que eu vou lhe dizer,
Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe todas as coisas. Mas um pastor que está pastoreando a ovelha, ele sabe quando a ovelha está desorientada. Ele sabe quando a ovelha não está comendo, aleluia, na mesa, conforme o Senhor tem chamado para comer o melhor da sua mesa. O pastor, ele sabe, ele reconhece. Ele sabe quando a ovelha está com problema. E muitas vezes, amados irmãos, as ovelhas, aleluia, desse tempo, elas têm sido achadas em falta. E o Senhor, ele tem chamado, amados irmãos, a atenção de cada um de nós para nós estarmos colocando a nossa vida diante do altar. Muitas vezes, amados irmãos, a concupiscência da carne, o desejo carnal, eles vêm muitas vezes na frente daquilo que é sagrado. E o Senhor está chamando a cada um de nós a sua presença. Ele está chamando a cada um de nós que nós venhamos nos arrepender de todo o mal que temos feito diante dele, porque nós temos sido achados em falta. Muitas vezes, amados irmãos, até como referencial, como desejo de conseguir um emprego, de facultar o bem para a nossa família e para nós mesmos, muitas vezes nós temos nos desdobrado para arrumar um emprego e ser avaliado conforme está sendo descrito nessas palavras. Nós temos dado o possível e o impossível. Muitas vezes, amados irmãos, conforme nós sabemos aí, que para arrumar um emprego, tanto a mulher conforme o homem, até o seu corpo dá. Até o seu corpo, sexualmente falando, tem doado. Mas a palavra de Deus, amados irmãos, ela tem dito a respeito de mim, da minha pessoa e da tua pessoa. O que nós temos feito nos desdobramento para vermos a palavra do Senhor ir avante? Nós estamos vivendo uma grande apostasia. Os homens e as mulheres têm sido amantes de si mesmos. Os homens e as mulheres, amados irmãos, têm aí desejado muito mais o desejo da carne, a vontade da carne, do que a presença de Deus. Muitas vezes, meus amados irmãos, o que temos diante de nós é o desejo de viver na bagunça, de viver na farra. Muitas vezes nós queremos ser centro das atenções, gritaria, muitas vezes desejo de estar, como eu posso dizer, se aflorando, deixando aquilo tudo dentro de nós arrebentar, sair para fora. E muitas vezes nós talvez já estamos numa idade de maturação, nós achamos que somos ainda jovens. E muitas vezes a gente chega naquele bafafá e a gente quer colocar para quebrar. E muitas vezes, amados irmãos, isso tem sido uma situação difícil, uma situação constante. E conforme Beltesazar, ele foi pesado na balança e foi achado em falta. Assim, muitos de nós estamos perdidos na casa do Pai. Assim, muitos de nós temos deixado de amar o nosso Deus. Assim, muitos de nós temos deixado de comparecer num grande banquete que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, é momento de nós colocarmos a mão na consciência, é momento de nós estarmos aí buscando, aleluia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e falando com Ele: Pai, eu preciso que o Senhor venha, aleluia, eu preciso que o Senhor me ajude, Deus, para voltar ao primeiro amor. Eu preciso que o Senhor me ajude, ó Deus, a estar fazendo um exame de consciência, que teu Espírito Santo esteja, aleluia, fazendo muito mais, ó Pai, porque verdadeiramente eu tenho sido muito negligente em relação à tua palavra. Eu tenho verdadeiramente feito um exame de consciência, ou nem tem tido feito. Eu ouvi essa palavra, e essa palavra ela me trouxe a uma responsabilidade que eu não tinha antes apercebido todas essas coisas. Eu preciso, em nome de Jesus Cristo, ser moldado, restaurado pelo Senhor. É momento, amados irmãos, de nós estarmos buscando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É momento, amados irmãos, porque tem muita gente dentro da casa do Senhor perdida.
olhando em direções que não são as direções que o Senhor quer que venhamos olhar. Muitas vezes a gente fala conforme um papagaio, fala pelos cotovelos, mas as coisas que nós abrimos a boca para falar não condiz verdadeiramente aquilo que é sagrado, aquilo que é espiritual, aquilo que faz a diferença em cima de um púlpito, aquilo que faz a diferença na vida do outro. E isso tem sido assim uma tragédia na vida cristã, isso tem sido uma tragédia na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós ouvimos dos púlpitos da vida, são pessoas despreparadas, que a maturidade espiritual não chegou até a vida dela ainda. Nós precisamos entender o que verdadeiramente importa na minha vida e na tua vida. Eu quero te dizer nessa manhã, é arrependimento e adoração a Cristo. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos adorar a Cristo, nós precisamos magnificar, exaltar o seu nome. Nós temos um Deus no céu que a palavra do Senhor diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes nós temos adorado ao dinheiro, muitas vezes nós temos adorado a anatomia de uma mulher, a anatomia de um homem. Nós temos o santificado, nós temos aí, como se diz, nem é a palavra certa, santificado não, é endeusado. Muitas vezes nós temos endeusado a anatomia humana. Hoje o que tem acontecido, amados irmãos, uma mulher que tem aí um corpo escultural, um homem que tem um corpo escultural, muitas vezes tem sido o nosso Deus. E não é isso que Deus quer. Muitas vezes, amados irmãos, tem pessoas em shows aí que tem falado pelos cotovelos, falado besteira, mas besteira, e muita gente aplaudindo. A palavra do Senhor, preste bem atenção que eu vou dizer para vocês. O que está escrito? Eu não posso deixar, aleluia, de ler essa palavra. Eu sei que muitas vezes nós já temos lido, mas é preciso, é necessário, aleluia, nós estarmos lendo, é necessário nós estarmos colocando diante de Deus todas as coisas, porque verdadeiramente, amados irmãos, aleluia, muitas vezes nós temos deixado com que situações tenham aí verdadeiramente tirado aquilo que é precioso de Deus da nossa vida, e nós temos deixado as coisas mundanas ocuparem o lugar de Deus na nossa vida. Diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 1, no seu versículo 18, diz assim: porque, aleluia, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, a injustiça dos homens, que se dê a verdade em justiça. Diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto, aleluia, o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, aleluia, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível à semelhança da imagem dos homens corruptíveis e das aves e dos quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus o entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso da mulher,
se inflamaram em sua sexualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmas a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as praticam, mas também consentem aos que os fazem. O que eu quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, é que quando você vê uma coisa errada e você consente com aquela coisa errada, você também faz parte dela. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Ontem eu estava vendo uma cantora. Ela estava dizendo que não crê na Bíblia. A Bíblia é um pedaço de papel. E que ela gosta mesmo de mulher, uma cantora, que ela é verdadeiramente uma mulher que vive na desordem. Ela está cansada da palavra de Deus. Ela está cansada desse povo de Deus. Imagina tendo ali mais ou menos 10 mil pessoas no show e todos bateram palmas. Não somente aquele que faz, mas aquele que consente nos que faz, também será julgado e condenado. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu não sei para onde nós estamos indo, eu não sei para onde está tomando o rumo das coisas, mas chegará um tempo que nós não mais poderemos pregar essa palavra que está sendo pregada. E muitas vezes nós estamos brincando de crente, muitas vezes tem crente perdido na casa do Pai, muitas vezes tem crente, amados irmãos, cheio de desejo na carne, porque não cumpre aquilo que a palavra de Deus diz. O desejo que você tem que cumprir é com teu marido, é com tua família, é dentro da casa do Senhor. Tudo que nós precisamos, amados irmãos, está escrito aqui. O Senhor manda com que eu venha comer o melhor na sua mesa. Está escrito aqui, tanto da parte sexual do homem para com a mulher, e também, amados irmãos, da família, e também, meus amados irmãos, de tudo que nós precisamos está escrito aqui. O apóstolo Paulo diz assim: nada, amados irmãos, nos é proibido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que as delícias que nós precisamos está aqui. Essas Sagradas Escrituras é um manual, é a bússola que vai nos levar para o céu. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós temos desejado o que está lá fora. Eu tenho falado a respeito do TikTok. Eu posto lá no TikTok as minhas mensagens. Mas se você olhar, porque não tem como não ver. Quando você passa por uma mulher que ela está dançando só de calcinha e sutiã, você olha que a visualização das pessoas são mais ou menos assim, de 50 mil, 60 mil, 284 mil, 300 mil visualizações. E quando você olha a palavra de Deus a respeito de que alguém postou algo da palavra de Deus, você olha 5, 6 visualizações. Muitas vezes, quando é a mulher que está dançando, a pessoa toca e fica curtindo. Quando é a palavra de Deus, a pessoa faz tuf, não vê, não olha, só tuf, tuf, tuf. Quando é uma mulher, ele para. Quando é um homem musculoso, para. Quando é uma besteira, para. Mas quando é a palavra de Deus, é tuf, não quero ver, não quero ver.
Assim tem acontecido. O Senhor está com a sua palavra sendo aí a mesa que ele tem dito para mim e para você. São as bodas do Cordeiro que ele diz aqui. Mas muitas vezes nós preferimos, conforme eu disse ontem no culto, aquele balde, né, de lavagem. Está escrito que aquele filho pródigo, ele olhou e ele contemplou e ele sentiu vontade de comer a comida que ele jogava para os porcos. Mas uma palavra veio no seu coração que diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como um dos teus empregados. E o pai diz: trazer a melhor roupa, um anel no dedo, sandália nos pés, matai o bezerro cevado, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas tem muitos, amados irmãos, que continuam ainda no erro e não quer voltar para a casa do pai. Mesmo estando dentro da casa do pai, não quer reverenciá-lo, não quer dignificá-lo. Muitos estão dentro da casa do pai, vivendo uma vida miserável. Muitos estão dentro da casa do pai em fornicação. Muitos estão dentro da casa do pai em adultério. Muitos dentro da casa do pai fazendo o que é errado. Nós precisamos nos lavar pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. É tempo de busca, é tempo de nos entregar, é tempo, amados irmãos, de nós pedirmos perdão a Deus, é tempo, amados irmãos, de nós voltarmos à presença daquele que tudo pode. Ontem eu deixei de fazer o culto na parte da manhã, porque não apareceu ninguém, a não ser a irmã Elaine, que veio para adorar o Senhor. Nós precisamos entender, à noite vieram todas as pessoas, mas na parte da manhã não veio ninguém. Muitas vezes, amados irmãos, a gente está deixando de ter cultos por causa da presença dessas pessoas que não tem sido o suficiente. Nós estamos vivendo uma grande apostasia. Diz: antes que viesse Jesus Cristo, o Cristo de Deus, para buscar a sua igreja, nós viveremos o homem da abominação, o anticristo, e também uma grande apostasia. E isso tem acontecido. Os homens estão deixando de adorar. Os homens têm sido amantes de si mesmos. Os homens têm amado a si mesmos. E muitas vezes, amados irmãos, isso é uma grande tristeza. Eu estava conversando com a minha esposa quando eu estava almoçando. Quando eu deixo de fazer um culto, parece que me falta alguma coisa. Será que tem faltado para você alguma coisa? Será que você tem sentido saudade de Deus? Será que você tem sentido assim o desejo da presença de Deus? Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos aquém de tudo isso. A gente não quer saber mais de Deus, a gente não quer saber mais da sua palavra, a gente não quer saber mais daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. A gente quer curtir esse mundo, a gente quer curtir as coisas desse mundo. E muitas vezes as mulheres querem mostrar a bunda, muitas vezes os homens querem mostrar o seu físico. Muitas vezes, amados irmãos, nós queremos ser desejados pelos homens. E quanto mais homens nos desejam, mais nós ficamos cheias de si. Muito mais quando as mulheres nos desejam, nós queremos ficar cheios de nós mesmos. Fala: eu sou bom nisso, eu quero pegar todas, eu quero pegar todos. E muitas vezes tem acontecido dessa maneira. Isso tem sido uma tragédia na vida espiritual do mundo que vivemos hoje em dia. Nós precisamos entender que Deus, ele tem olhado com tristeza para tudo isso que tem acontecido. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos lavar, remir e ser transformados pelo sangue de Cristo dia a dia. Então oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Aleluia, Senhor, nós como igreja, Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E clamamos ao Senhor, ó Pai, que o sangue de Cristo, aleluia, venha sobre nós e que o Espírito Santo não venha desistir de nós, ó Pai, mas que o Senhor, ó Pai, na tua infinita bondade, Pai, esteja ainda, Senhor Deus, dando, Senhor Deus, oportunidades, Senhor Deus, para cada um de nós, para o teu povo, ó Deus. Não deixe, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ser lançados no inferno, ó Pai, mas nós, aleluia, como igreja, Senhor Deus, oramos, ó Pai, aleluia, por aqueles, ó Pai, que foram pesados, Senhor Deus, na balança, na data desse dia, foram achados em falta, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, dê oportunidade a cada um deles, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de estarem, ó Pai, aleluia, se redimindo, ó Pai, buscando a tua face, buscando a tua presença. Deus de Israel, não deixe, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, estar
estar sendo destruídos, ó Pai, aleluia, por a falta de adoração, por falta de busca, mas que o Senhor esteja, Senhor Deus, investindo, Senhor Deus, em cada um de nós, assim conforme a Tua palavra diz, Senhor Deus, que, aleluia, se um homem permanecer infiel, o Senhor continua fiel, conforme diz a Tua palavra, Senhor Deus, Colossenses, aleluia, capítulo 1, verso 13, Senhor Deus, que o Senhor nos tirou do império das trevas, Senhor Deus, nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor, que o Senhor esteja fazendo isso continuamente, ó Pai, visita, Senhor Deus, a nossa casa, a nossa família, visita, Senhor Deus, o nosso ir, o nosso vir, ó Pai, que o desejo dos nossos olhos, do nosso coração seja o Senhor, ó Pai. Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, nos facultando, ó Pai, estar adorando e te buscando, ó Pai. Ó Deus de Israel, não deixe, Senhor Deus, com que venhamos desanimar, mas que a cada dia venhamos, ó Pai, ir muito mais além. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa, Senhor Deus, aleluia, a família da fé. Abençoa, Senhor Deus, as irmãs, ó Pai, que todos os dias, ó Pai, e os irmãos também, todos os dias têm, Senhor Deus, aleluia, na parte da manhã, Senhor Deus, nós como igreja, Senhor Deus, aqui reunidos, ó Pai, para adorar e magnificar o Teu nome. Abençoa, Senhor Deus, os amados irmãos, os irmãos, conforme aí o nosso amado irmão José Vidal, que o Senhor esteja abençoando, esteja operando, Senhor Deus, maravilhosamente. Deus de Israel, nos fortaleça, Senhor Deus, para estarmos fazendo, Senhor Deus, o Teu ID, Pai, para que sejamos aí exemplos, ó Pai, de vida santa, Senhor Deus, que sejamos, ó Pai, aleluia, assim conforme o apóstolo Paulo, sejais meus imitadores, assim conforme eu sou o imitador de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja nos lavando, remindo, transformando para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe, tenha aí uma boa semana, uma excelente segunda-feira. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó esteja aí nos abraçando fortemente. Receba aí também o abraço do pastor Carlos. Que Deus esteja contemplando aí na tua vida, abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo. Não somente você, mas toda a sua família. Que Deus esteja protegendo e guardando para a honra daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.